Olá, eu sou Isabela Reis, fofoqueira profissional. Adoro saber da vida alheia, mas só dou opinião se for solicitada. Aqui, você conta a sua história, chora suas pitangas e eu vou me meter na sua vida. O Ministério da Saúde Mental adverte: não sou profissional de saúde. Sou apenas uma fofoqueira na missão de ajudar nas suas questões e te incentivar a procurar ajuda especializada. Eu tava aqui quieta, mas já que você quis meus pitacos, toma aí então os conselhos que você pediu. Oi, gente! Mais um Conselhos que você pediu está no ar. Bom domingo pra você que tá me ouvindo. E eu já quero deixar um aviso aqui, porque eu falei bom domingo, mas eu quero dizer que a partir da semana que vem eu vou fazer um teste de subir o Conselhos que você pediu na segunda-feira. Calma! Você que ouve no domingo, eu vou subir domingo no YouTube, de manhã bem cedinho. Vou deixar o link aqui para já você se inscrever lá e receber cedinho. Ah, Isabela, eu ouço domingo, tomando meu café da manhã, fazendo a minha faxina, dando a minha caminhada. É só você ouvir no YouTube, querida. Estarei com você. Mas eu quero fazer um teste de subir o Conselhos na segunda-feira, porque eu tô vendo que a maioria das pessoas, esmagadora, gente, ouve na segunda de manhã. E aí eu tô com a sensação de que tem muita gente que esquece o Conselhos, esquece de ouvir o Conselhos, porque ele sai no domingo. E aí na segunda já emenda em outros podcasts que aparecem lá primeiro. Então quero fazer um teste de subir o Conselhos na segunda-feira, bem cedinho. Me fala aqui na caixinha do episódio que horas você acorda, que horas você gosta de ouvir o Conselhos, para eu colocar ele já bem cedinho, para ninguém perder na segunda-feira. É um teste, vamos fazer isso uma semana e aí eu vou sentindo, a gente vai conversando lá no meu Instagram, Bela Reis, se aumentou a quantidade de ouvintes, se deu no mesmo, se ficou mais ou menos a mesma coisa, e aí a gente volta pro domingo, mantém na segunda, mas isso aí a gente conversa. Bom, vamos começar esse episódio 88, boa segunda-feira para você que está me ouvindo também. É o seguinte, gente, eu tô gravando na sexta-feira, dia 17 de maio, e nessa sexta eu escrevi um texto, o meu texto da newsletter, a Associação dos Sem Carisma, que eu faço parte. Eu falei sobre culpa. Vocês sabem que eu não sou uma pessoa de sentir culpa, né? Especialmente essa coisa da culpa materna, né? Que vem muito quando a gente se torna mãe, quando tem filho. Muitas pessoas perguntam, e a culpa, já sentiu? Nossa, você sente muita culpa. E eu não sou essa pessoa. Eu acho que eu consigo racionalizar bem e não absorver essa culpa. Mas, nas últimas semanas, e foi muito curioso, porque eu tô aqui nessa sexta, eu não sabia exatamente o que eu gravava, e aí eu pedi uma sugestão. Falei, gente, me manda sugestão aí pra eu gravar o Conselhos urgente lá no meu canal do Instagram, Papinho, que é o nome do canal. Ai, gente, sou péssima de nome. E aí, várias pessoas falaram dessa culpa, desse sentimento, que eu acho que tá todo mundo sentindo nesse momento, de a vida seguir, da vida de quem não tá no Rio Grande do Sul, né, a partir dessa grande tragédia que a gente ainda tá acompanhando, a vida das pessoas de outros estados acontecendo normalmente, voltando um pouco ao normal, enquanto a gente tem um estado inteiro do Brasil que vai demorar meses, anos para ser reconstruído, né? Eu escrevi esse texto na véspera, né, de quando eu tô gravando, e hoje eu liguei a televisão na hora que eu fui almoçar e eu me deparei com as primeiras imagens da cidade de Estrela, lá no Rio Grande do Sul, que a água já baixou, e é uma cidade que não existe mais, né? E tem bairros que não vão poder voltar a existir no mesmo lugar, não serão reconstruídos no mesmo lugar. E aí, eu tô nessas últimas semanas, e imagino que todos vocês, né, talvez no momento que esse episódio esteja sendo ouvido, a água já tenha baixado mais, a gente esteja já lidando com os questões diferentes de quando eu tô gravando, né, dessa reconstrução e talvez caindo a ficha de que é um processo que vai demorar meses, que dirá anos, né? E eu tenho lidado com essa culpa, e eu acho que ela se apresenta, assim, em duas vertentes, se é que eu posso dizer assim.
Acho que é impossível a gente se desligar, né, dessa tragédia que tá acontecendo. Gente, e tantas outras do mundo, tá? Isso é um exemplo pontual que eu acho que fez o coração, assim, bater mais, né? E a gente ficar mais dolorido, mais sofrido nessas últimas semanas, mas eu acho que qualquer momento que a gente se depara com alguma injustiça, alguma desigualdade, né, alguma injustiça social, a gente é acometido por alguma tragédia, algum desastre, né? Pensar que a gente tenha uma vida, uma casa confortável e outras pessoas não. Em qualquer momento que a gente se depare com esse questionamento, a gente sente essa culpa, né? E eu acho que um desses caminhos dessa culpa que eu tô sentindo, e eu acho que muita gente está sentindo também, é de que é muito injusto que eu esteja aqui gravando no conforto da minha casa, enquanto dentro do país onde eu moro, em outro estado, as pessoas perderam absolutamente tudo. Rigorosamente tudo, não sobrou nada. Né? Pensamento de que é muito cruel que a nossa rotina tá aqui normal. A gente está trabalhando, a gente não fala disso no trabalho, né? A gente tá levando uma vida normal enquanto tem um estado inteiro que tá embaixo d'água. Isso são os pensamentos da culpa, né? Que a nossa vida esteja seguindo normalmente, que não esteja todo mundo parado com essa catástrofe. Que coisa absurda, que coisa bizarra é a gente tá se divertindo no final de semana, desopilando, descansando, enquanto os voluntários estão lá na linha de frente, já tendo burnout. E aí tudo que a gente coloca nesse tom, essa sensação de normalidade que a gente vive enquanto tem tragédias acontecendo no mundo inteiro, enquanto tem gente que não tem o que comer, enquanto tem milhões de brasileiros com fome, enquanto tem milhões de pessoas sem casa, sem habitação, e a gente está fingindo aqui uma normalidade, né? E tudo isso parece extremamente inadequado, insensível, cruel, né? É uma sensação que a gente consegue, eu acho, que no dia a dia, com as injustiças habituais, entre muitas aspas, que a gente lida no dia a dia, a gente consegue espantar da cabeça muito rápido, né? Mas eu acho que nesse caso dessa tragédia do Rio Grande do Sul, que está demorando tanto a passar, que ainda vive, nesse momento pelo menos que eu tô gravando, ainda tá com enchente, ainda tem água, nível do rio aumentando em algumas cidades, ainda tem uma janela muito grande para essa situação melhorar. A gente está confinado nesse sentimento de culpa. A gente não consegue espantar esse pensamento. E aí tem um segundo lugar dessa culpa que me leva, que é essa sensação de que nada que a gente faça é suficiente. Nada que a gente consiga fazer estando à distância é bom o suficiente. É uma ajuda decente. Então, o que a gente pode fazer estando à distância? A gente faz doação, né, em dinheiro, a gente faz doação de itens, a gente faz divulgação de campanhas, de movimentos, de necessidades, a gente cobra dos governos e ainda assim parece ridículo. Ridículo. E aí vem o pensamento de, não, ajuda de verdade é estar lá, na linha de frente. É estar lá ajudando a limpeza dessas casas que sobraram, a reconstrução dessas casas, é estar nos abrigos, é estar no dia a dia desses resgates. Isso que ajuda de verdade. Isso aqui que eu tô fazendo é qualquer merda. Não é nada. Ainda que seja humanamente impossível, que 200 milhões de brasileiros, ou vamos botar aí, 10 milhões de brasileiros que estejam sentindo essa culpa agora, podem ir imediatamente para o Rio Grande do Sul ajudar, pode ir imediatamente para qualquer lugar onde aconteça grandes tragédias ajudar? Claro que não, a gente faz o máximo que a gente pode, isso não é possível, né? A gente faz o que é possível, do que cabe no nosso bolso, no nosso tempo, entre uma obrigação e outra.
né? Porque a gente tem uma vida, muita gente, uma vida que não para, que não parou, que é absurdo, né? Aí volta para aquela outra culpa. Que absurdo eu estar vivendo a minha vida aqui como se não tivessem 500.000 de pessoas desalojadas das suas casas. Então, nenhuma ajuda que eu possa dar é suficiente, tamanha a dimensão desse problema. Mas o que eu queria dizer com esse episódio é que é muito injusto que a gente engula essa culpa e que isso faça com que a gente aumente o nosso sofrimento. Né? Eu acho que tá todo mundo sofrendo, não só com a situação do Rio Grande do Sul, mas com todas as injustiças em que a gente é confrontado o tempo todo. E a culpa não é nossa como indivíduo. E muitas vezes a gente abraça, engole, se sufoca com essa culpa. E ela não é individual. E aí eu quero fazer um parêntese para dizer o seguinte, que hoje eu não estou sozinha nesse conselho que você pediu. Meu publi! Vocês já até sabem, né, de quem é. Gente, o podcast Histórias da Firma, o primeiro spin-off do Não Inviabilize. Para quem não sabe, o Histórias da Firma só fala dos casos mais inacreditáveis que os ouvintes mandam das firmas de todo o Brasil. Toda quarta-feira, nossa maioral, Deia Freitas, traz uma história de treta no trabalho, furto de marmita, colega insuportável, tem de tudo. E se tratando, né, dos conglomerados pôneis, vocês podem imaginar que as histórias ficam cabulosas. Bom, o Histórias da Firma é um podcast exclusivo do Amazon Music. Fica tranquila que é só baixar o aplicativo e ouvir gratuitamente. Então não esquece, Histórias da Firma é toda quarta, de graça, no Amazon Music e o link tá aqui no descritivo desse episódio. Então já pode ir lá ouvir. Vamos continuar nossa conversa? Eu fui me lembrando, pensando muito sobre isso, a partir de ter escrito esse texto na newsletter, de vários casos que eu recebo, e aí talvez você se identifique, você que está ouvindo se identifique com isso. Casos muito, muito, muito comuns de filhos que me escrevem porque se sentem extremamente culpados por terem ascendido socialmente em relação à família. De ter conseguido fazer um ensino superior e a família e os irmãos não. De ganhar melhor do que os próprios pais no trabalho. De sair da cidade em que vive com os pais para ir para uma cidade maior, para ter oportunidades melhores, sente muita culpa. Abarcando tudo isso, eu acho que é uma culpa pela vida que segue. Pela vida que de muitas pessoas precisa seguir. Infelizmente, não é humanamente possível que a gente consiga trazer todas as pessoas com a gente. Este é o capitalismo. E eu achei, dentro desse pensamento, essas culpas bastante similares. Porque dentro desses relatos de jovens, a maioria jovens, né? Jovens adultos, que escrevem falando dessa culpa de de ascender socialmente e destoar e não conseguir trazer a própria família, e se sentir envergonhado, constrangido dessa ascensão social, profissional, de escolaridade que conseguiu e o resto da família não, é óbvio que essa culpa não é de quem conquista essas coisas. É óbvio que essa culpa, que não deveria existir essa culpa de você conseguir um emprego melhor, um salário melhor, uma formação melhor. Imagina. A questão não é você ter seguido a sua vida, né? Essa culpa pela vida que segue. Não é você ter seguido a sua vida nesse caminho de conquista, de profissionalização, de formação. O problema é que só você tenha conseguido e o resto da sua família não. E os seus irmãos também não. Faltou oportunidade para todo mundo? Eu imagino que sim, né? Falta para muita gente. Não há isonomia, né, dentro da nossa sociedade.
Então, o problema não somos nós que estamos vivendo a nossa vida, a nossa rotina normal, trabalhando embaixo de um teto, tendo uma refeição para fazer. O problema é que todas as pessoas não tenham acesso a isso. Existe alguma coisa errado? Não com a vida normal que a gente leva, que eu levo, que você que me escuta tá levando. Existe alguma coisa de errado de boa parte da população não ter acesso, não ter direito, não ter este direito atendido. O problema não é a nossa vida que está seguindo depois de uma grande catástrofe no Rio Grande do Sul. O problema é essa catástrofe ter acontecido com a quantidade de alerta sobre 200 dimensões, né, dessa situação. E aí a gente vai catando umas culpas pelo caminho que não são nossas, né? E a gente vai se envenenando com isso, a menos que a gente vá, pá, basta. Essa culpa não é minha. O problema não sou eu, o problema é quem não tem esse acesso. E aqui a gente está falando só de situações hipotéticas, mas que tem a ver com direito, não é privilégio. Eu sempre gosto de fazer essa diferenciação, porque tem muitas coisas que são direitos constitucionais, ou então direitos protegidos pela Convenção de Direitos Humanos da ONU, e a gente insiste em categorizar como privilégio. Ter um teto, uma casa para morar, não é privilégio, é direito. Não passar fome não é privilégio, é direito. Ter uma vida com direito a saúde, educação, lazer, repouso, é direito, não é privilégio. Você sabia que você descansar não é privilégio? Deveria ser um direito de todos. E se tem pessoas que não têm acesso a lazer, por exemplo, não é simplesmente pessoas que não são privilegiadas, na verdade são pessoas que estão tendo direitos negados. Isso faz toda a diferença no nosso discurso, também na nossa indignação. E ninguém que tem empatia dentro de si, que tem compaixão, que se interessa pelo ser humano, que ama esse país, que ninguém passa ileso de presenciar certas tragédias, né? Isso afeta as pessoas em maior ou menor escala. Mas eu acho que todos esses processos envolvem esse luto. Eu acho que tem uma conexão entre essa culpa dessa vida que segue, né? E um luto, e às vezes é um luto de morte. Eu já recebi vários casos no Conselhos de pessoas que perderam pai, mãe, amigos. E você tem aquele momento em que você mergulha, né, naquele luto, algumas pessoas logo no começo, e aí depois, invariavelmente, a sua rotina precisa voltar. A sua rotina precisa voltar, o seu trabalho precisa voltar, a sua vida começa a voltar ao normal e essa culpa vem que nem um tsunami de, gente, não é justo, eu preciso continuar na dor, porque é isso que me conecta a essa memória. Porque se eu não estiver na dor, quer dizer que eu não me importo mais. O que não é verdade. Sair desse buraco da tristeza não quer dizer que você não tenha mais conexão com esse fato, com esse evento, com essas pessoas. Só quer dizer que a sua vida teve que seguir. E é muito ruim seguir uma vida atormentado com essa culpa. Isso faz muito mal pra gente. E a gente faz o que pode, né? E eu acho que quando a gente entende que essa culpa não é nossa e que a gente precisa transferir ela, eu acho que esse pode ser um grande motor de indignação. E a indignação, para mim, a raiva, são dos sentimentos mais potentes, mais realizadores, que são os maiores motores de transformação que existem, assim, para mim, na minha opinião, na minha vida. Então, é pegar essa culpa, essa tristeza, essa indignação do que aconteceu no Rio Grande do Sul e ir atrás de cobrar
responsabilizar essas pessoas, e a gente falou disso no episódio passado aqui do Conselhos, né? É entender que você não é culpada pela vida da sua família, pela situação financeira da sua família, que não há nada de errado em você ascender socialmente, e usar essa indignação, olhar para essa situação de o que então eu posso fazer que não empaque a minha vida, porque a sua vida tem que seguir, que não sabote, que não boicote a minha própria vida, porque a sua vida precisa seguir. Mas tem alguma coisa que eu possa fazer? Alguma ajuda que eu possa oferecer? Inverter um pouco, sabe, essa lógica? Sair do, eu vou ficar me martirizando, de que não é justo que eu tenha conseguido esse emprego se o meu irmão está desempregado, não é justo que eu receba esse salário, é mais do que minha mãe ganhou a minha vida inteira. Não é culpa sua. E talvez entender beleza, se isso me coloca numa posição de vantagem por essa grande injustiça que a gente vive, o que eu posso fazer com isso? Que não prejudique a minha vida, que não me violente, que não me invada, mas o que eu posso fazer com isso? Como é que eu posso usar esse lugar que eu me encontro agora para colocar um degrau nas pessoas que estão precisando? Muitas e muitas possibilidades, né? Pra gente pensar como é que a gente pode ser suporte para nossa família, para os nossos amigos que não conseguiram ascender como a gente, como é que a gente pode ser suporte e ampliar o alcance de pessoas, brasileiros, de instituições, de organizações que precisam de ajuda, que precisam de visibilidade. Como é que a gente pode também, falando de luto de morte, honrar essa pessoa que morreu com a nossa vida? Manter essa memória viva. O Simas sempre fala, não sei de quem é essa frase, mas o Simas sempre fala isso, né? De que quem é lembrado não morre. Tem muito vivo, mais morto que os mortos, e muito morto mais vivo que os vivos. É uma coisa assim que ele fala, não me lembro agora. Mas que é a memória e é a lembrança que faz com que as pessoas que morreram continuem presentes na nossa vida. Então, a minha vida vai seguir em frente depois dessa morte e eu vou trazer essa pessoa comigo, eu vou honrar a memória dela todos os dias da minha vida. O que a gente pode fazer como formiguinha para que essa culpa não engula a gente, sabe? É isso, gente. Eu espero que esse episódio não tenha ficado muito confuso. Eu sinto que a gente está vivendo essa culpa coletiva dessa vida que segue, que precisa seguir, que não tem alternativa a não ser seguir, quando o que o nosso coração pediria era que tudo parasse até que a gente conseguisse resolver todos os problemas do mundo. Mas, infelizmente, isso nunca vai acontecer, né? Então, acho que cabe a cada um de nós ir administrando essa culpa. Não engolindo, a gente transfere e a gente faz e descobre o que a gente consegue fazer para transferir, para administrar essa culpa, para administrar essa sensação de injustiça, dando um pouco desse nosso poder para quem a gente entende que precisa. E para quem a gente sente culpa de ter, de certa forma, deixado para trás, mesmo que a gente saiba que essa culpa não é nossa. É isso, galera. Até semana que vem. Semana que vem, lembrando, na segunda-feira, domingo no YouTube, no Spotify, nas plataformas de áudio, na segunda-feira, pra gente fazer esse teste. Se der tudo errado, a gente volta para o domingo, gente, pelo amor de Deus, aqui nada é engessado, é só um teste, tá? Continua mandando e-mail para mim, lá no conselhosquevocêpediu@gmail.com, e lembrando que os cortes estão rolando lá no Instagram, Conselhos que Você Pediu, e no meu TikTok, Bela O Reis, tá bom? Beijo!